Muito bem, pessoas e pessoas, estamos de volta com mais um episódio do V-Ray Master Tips. No episódio de hoje, eu quero mostrar uma novidade do material V-Ray, o V-Ray Material, que vai deixar o teu render mais realista. Olha só que interessante, eu vou ligar aqui o meu render como um URT e você está vendo que eu tenho uma imagem, um reflexo super bem definido, etc. Como é que eu cheguei nesse reflexo? Simplesmente coloquei bastante reflexão aqui no material, 243, o que vai dar uns 98% de reflexão. Trabalhei com um IOR um pouco mais alto, 2,5, que me deu essa cara mais esmaltada, que é interessante, e um glossiness de 1.0. Você sabe que se eu diminuir o glossiness, por exemplo, a 0,8, eu vou ter como resultado um reflexo mais borrado, e isso vai mostrar áreas de brilho. Você com certeza usa isso no seu dia a dia. O que acontece se eu diminuir pela metade, por exemplo 0,4? Ao fazer isso, o meu objeto, o meu material vai ficar fosco. É um fosco bacana, que a gente percebe como se fosse, por exemplo, sei lá, um tipo de borracha ou de repente até um tipo de metal, não sei, mas que infelizmente não está 100% realista. Explico. Quando a gente fez o reflexo, eu liguei a opção Fresnel Reflections. Essa opção diz que a intensidade do reflexo é uma função ou é uma mistura, vamos dizer assim, causada pelo ângulo que o meu olhar faz com a superfície. Então, conforme eu olho, eu vou até dar uma paradinha no render aqui, conforme eu olho para o meu objeto, se eu olhar para uma face desse objeto que está perpendicular a mim, ao meu olhar, eu vejo uma quantidade de reflexo. Quando eu olho para faces que estão mais paralelas, eu vejo mais reflexo. Na real, tudo tem Fresnel. A gente tem até uma brincadeira na Chaos Group que a gente diz que tudo tem Fresnel. Agora, isso tem um problema. Esse problema vem do cálculo, na verdade. Por quê? Porque aqui no canto, onde a minha esfera se torna, entre aspas, perfeitamente paralela ao meu olhar, existe uma aura de brilho, existe um reflexo muito mais forte. É engraçado que ele fica tão forte quanto, por exemplo, ele aparece aqui, onde eu tenho uma luz realmente batendo. E isso não é, na verdade, realista. O que deveria acontecer é que esse reflexo, esse brilho, deveria meio que se mesclar com o material, e deveria haver uma mescla entre a reflexão e a refração. Lembrando que se eu tenho Fresnel é porque eu considero que eu tenho uma refração superficial. Então isso deveria se mesclar de uma forma um pouco mais natural, eu não deveria ficar com esse desenho aqui. Então olha só o que eu vou fazer. Vou clonar esse cara, deixar ele aqui do lado. E vou ligar a nova opção que está aqui em Options, chamada Glossy Fresnel. Ao ligar o Glossy Fresnel, que ficou aqui no cantinho, vamos até chegar um pouco mais perto. Ao ligar o Glossy Fresnel, o que ele vai fazer? Ele vai mesclar esse fundo e isso vai me dar um resultado mais interessante. Vamos ver de novo aqui, vou ligar de novo o RT, para não ter diferença do tipo de render. E como você vai perceber, eu não tenho mais aquele brilho. Essa história que aconteceu aqui, por exemplo, não acontece aqui. Essa história que aconteceu aqui não acontece aqui. E na real, isto aqui é muito mais verdadeiro do que isso que você está vendo deste lado. Claro que você também percebe que isso cria um efeito ou dá um efeito não só nos cantinhos, ele também dá um efeito aqui no meio. A gente percebe que existe uma boa diferença no brilho dos dois, porque isso acontece no material inteiro. Mas a gente pode sim dizer que com a opção Glossy Fresnel ligada, eu tenho um comportamento do material muito mais correto, o que significa que materiais com glossiness mais baixo, principalmente, como a gente tem esse daqui, vão ficar muito mais realistas com a adição do Glossy Fresnel. Se você tiver um glossiness um pouco mais alto, vamos voltar aqui, vamos colocar, por exemplo, o mesmo 0,8 que a gente tinha antes, você até tem o mesmo efeito, só que de repente ele nem é tão perceptível, exatamente porque o nosso reflexo está um pouco mais nítido. Você vai ver que a hora que eu desligar esse carinha aqui,
eu praticamente não ganhei brilho aqui do lado, né? Isso porque, de novo, o reflexo está mais nítido, então esse efeito, esse erro, vamos dizer, do Fresnel é menos perceptível. Mas de qualquer forma, tá aqui, é uma novidade bem bacana, muito sutil, muita gente vai passar batido, mas que com certeza vai deixar os teus materiais com aquele tantinho mais legal, tantinho mais realista do que de repente o do cara do lado. E a gente sabe que os detalhes é que fazem a diferença, tá bom? Então esse foi o nosso episódio de hoje do V-Ray Master Tips e semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!